Fala pessoal, tá começando mais um quadro novo, um Pode Conferir sobre o episódio 64 e 65, certo, produção? Mais um quadro novo na área, não leva pro coração. Episódio 64, falamos com o Anderson Scriboni, falamos um pouco sobre network, um pouco sobre BNI, né, porque tem diversos assuntos dentro desse assunto. E também falamos um pouco do episódio 65 sobre as guerras, né? Um pouco de oportunidade. Então hoje o resumão vai ser sobre esses dois episódios, certo, Du? É isso. E assim, mano, pra começar, primeiro aproveitar a oportunidade, mandar um abraço pro Anderson. Sempre. O Anderson foi o segundo episódio que a gente gravou com ele. A gente falou sobre network. O Anderson faz parte do BNI. O grupo dele é o BNI Premier. E muito interessante que existem hoje vários grupos de network, né? Nichados, inclusive, alguns não nichados. Mas o que mais chamou a atenção, BNI, é a questão que o BNI tem uma metodologia. Então, os agrupamentos com um propósito específico, eles são uma maneira de cada vez mais você desenvolver o seu negócio, se desenvolver como pessoa e aí sim, a partir daí, poder criar relações e criar negócios, estabelecer relacionamentos que podem virar negócios. Quem adentra o grupo, primeiro que só adentra, né, as pessoas específicas, convidadas, e aí quem adentra o grupo tem ali uma quantidade de aprendizado, uma quantidade de ensinamento, uma quantidade de conteúdo, para Exato. que ele se equipare ao nível de todo mundo que já está no grupo, para depois fazer negócio. Achei bem interessante, uma metodologia bem legal. Tem um cuidado diferenciado com pessoas assim que Sim, a gente achou muito bacana, né? Eles não partem para quantidade, sim para qualidade. qualidade. E isso a gente fala muito aqui, né? Porque quem entra se sente acolhido e para ficar no mesmo nível, tanto profissional quanto pessoal. Então é uma coisa muito diferenciada no mercado, né? Que a gente traz com muita riqueza aqui, né? De ajudar o próximo, de, sabe, estar junto assim, isso é sensacional. Fora o network, que é o que a gente fala que é uma coisa muito importante hoje em dia, você se conectar com pessoas, conhecer pessoas diferentes de outro segmento. A gente nunca sabe de onde vai vir a oportunidade. Então network hoje em dia é uma coisa fundamental, principalmente na área da construção civil. E assim, além do diferencial de ter uma metodologia, que É, normalmente não tem, né? Normalmente esses grupos são para trocas apenas, né? Mas além de ter a metodologia, algo que chamou muita atenção é que essa metodologia trabalha pilares muito importantes, né? E confere o episódio lá que vocês vão ver que a gente falou muito sobre um dos principais pilares, que é a questão da do posicionamento e da atitude positiva. sim. Falamos muito sobre isso, sobre atitude positiva, sobre o quanto é importante, né, um ajudar o outro, um aprender com o outro, um evoluir com o outro. E aí somos dois, um exemplo que eu vou falar amanhã, somos dois caçadores, estamos aqui com um arco e flecha. E aí um olha e fala assim, meu Deus do céu, mas essa casca é muito grande, eu não vou conseguir abater. E aí o outro do meu lado fala, uau, ela é grande, eu não tenho como errar a mira, eu vou matar. Visões diferentes. São visões completamente diferentes. Você pode ser o otimista ou você pode ser o pessimista e pedir para sair, né? Um Exato. episódio bem especial, bem especial. Assim, foi tão especial que ele voltou de novo para gravar com a gente num intervalo muito curto, porque tem muito conteúdo, é uma pessoa que traz muita coisa boa, muita informação boa, muito aprendizado, na verdade, também, né? Que ele tem uma experiência gigantesca. Então é uma pessoa que, assim, tem muita empatia. Cara, foi um episódio sensacional. Vale a pena conferir, né? Como a gente fala aqui, que é o Pode Conferir. Confere porque é um episódio incrível. Exato. Arrasta pra cima, como diz o Carlão. Porque, cara, não vai se arrepender, de verdade. É isso, e antes de falar do episódio 65, né? É,
O Anderson é uma pessoa assim extraordinária e que tem muito conhecimento, tem muita profundidade em todo o conhecimento que ele possui. Então vocês vão ver que ele trouxe insights assim de uma profundidade muito grande. Ele estuda muito neurociência, programação neurolinguística, ele estuda de tudo. Então, assim, insights, reflexões, perspectivas com muita profundidade. Se vocês assistirem 4 ou 5 vezes, cada vez que você assistir, você vai ter um insight diferente, uma perspectiva diferente, vai entender uma mensagem de forma diferente. Então, muito especial. Exato. Fica a dica. Acesse. Episódio 64. 64. Vale a pena. E depois gravamos o episódio 65, que foi eu e o Dudu. Nós falamos um pouco sobre... O assunto era sobre o pós-guerra, né? Para falarmos um pouco sobre Reconstruções e os desafios Exato, de se exato. reconstruir em grande escala. Exato. Nós aqui nos bastidores falamos que o episódio ia durar 20 minutos. Mas durou 1 hora porque foi muito assunto. A gente começou a desconstruir, começamos a ver os detalhes, encontramos outras coisas, outras possibilidades e uma visão diferente. Chegamos até a falar um pouco de São Paulo. Putz, cara. Pode falar, pode Muito falar. legal, Acho que muito vale a legal. pena um spoiler bacana desse episódio aí. Pode falar que esse vale a Muito pena. legal e assim, a gente falou, a gente foi, como que eu posso dizer, elencando vários desafios que a gente enxergava que existe numa reconstrução em grande escala, né? Uma cidade ou um país completamente devastado por uma guerra. Quais eram os desafios? A gente foi elencando e falando sobre cada desafio que a gente enxergava, né? A questão do planejamento, a questão de existir ou não mão de obra, a questão da estrutura básica, né? Por exemplo, você ter que salvar pessoas, mas você não tem estradas. Então a gente veio elencando, veio falando sobre todos os Exato. pontos que a gente enxergava que eram desafios extremamente complexos para se resolver numa cidade devastada, num país devastado por uma guerra. Mas a gente foi se aprofundando e chegamos no que eu acho que foi o mote do episódio, que é a questão das oportunidades. Verdade. Né, Dê? Cara, é engraçado. A gente conversou desse pós-guerra, né? Olhando de cima do tabuleiro, como reconstruir, né? Sim. Por onde partir. Ah, se eu partir daqui, mas eu preciso pensar nisso. Mas se eu partir daqui e pensar nisso, eu tenho que pensar naquilo primeiro. Como eu quero reconstruir? Eu vou reconstruir para voltar para o mesmo patamar, para o mesmo lugar? Ou eu vou aproveitar e já vou ir para um lugar que eu queria ir antes, mas a minha estrutura anterior não me possibilitava? Então você começa a desconstruir, você começa a ver um mar de oportunidade. A gente trouxe um episódio mais nesse sentido e, cara, foi uma profundidade absurda. Se você acha que a gente ficou no bem assim, bem por cima, não, a gente foi muito além. E aí até o produtor aqui, o Pietro, que trabalha com a gente, falou, meu, pensei numa coisa, já tinha outro assunto, já fiquei meio doido porque foi muito legal. É um assunto para você ter uma reflexão legal sobre as coisas, sobre oportunidade. A gente não entrou no quesito, né, sobre a guerra, né, sobre as dores, que é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa pesada. A gente tá olhando numa uma outra aba, né, que eu acho que foi bem esse ponto, né, que a gente tocou, né? E a gente entrou no micro quando falou de cada desafio, mas também trouxe a visão macro, né? Quando você olha para o todo. E como análise mesmo, né? Isso. Informação, dados. Em março 2023. de 2023, o Banco Mundial fez uma estimativa do custo da reconstrução da Ucrânia. Bacana, hein? 411 bilhões de dólares. Em reais dá 2,02 trilhões. Isso dá mais do que o dobro do PIB do país em 2021. Sem opinião,
sem entrar em questões como as dificuldades políticas. Política. Não entramos nessa questão, não entramos nesse quesito. Fomos mais nos desafios mesmo. E aí nos deparamos com a oportunidade no sentido de tudo que acontece que é ruim ou extremamente ruim também pode representar uma oportunidade, né? E aí, para vocês terem ideia do quanto nós trouxemos reflexões extremamente valiosas, no final a gente até brincou, né? Que a gente fez um episódio inteiro falando sobre oportunidades voltado para reconstrução pós-guerra, mas passamos o episódio inteiro falando sobre oportunidades que não era de guerra. Então, assim, falamos o tempo inteiro sobre guerra, mas falamos o tempo inteiro sobre tudo que não era guerra. Então, vale a pena conferir, né? Resumindo, vale a pena conferir esse episódio também, que tá bem bacana, 1 horinha só. Eu acho que vai fazer você refletir bastante, ter bastante ideia, não olhar só para frente aqui, né? Você olhar para o lado vertical, olhar para lá, olhar para cima e para baixo, né? A ideia é essa, né? A gente desconstruir peça por peça de algum assunto para fazer você enxergar por um todo, né? Eu acho que é essa a ideia que a gente quer trazer aqui, essa visão. E esse resumão é para você entender um pouco sobre o episódio, se conectar e assistir lá e ver o que você achou, né? Que tá bem bacana mesmo. Como nós falamos muito sobre oportunidade, não perca essa oportunidade de você enxergar as coisas com uma outra ótica, com uma outra perspectiva, né? Concordar é diferente de entender, Verdade. né? E a gente sempre busca trazer diversas perspectivas para que todos, além de nós, né, claro, possamos entender e, consequentemente, aprender. Simples assim. Então, Fica. se você tá gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezinho porque ajuda bastante a gente a continuar entregando esse conteúdo de qualidade. E é isso. Esse é mais um Pode Conferir. Mais um quadro novo entregue para vocês. Certo? Abraço, axé. Axé.